Você está diante de um espelho, mas não é um espelho comum. É um espelho que não reflete sua aparência física, mas sua frequência. Um espelho quântico da alma. Você observa e vê uma criança. Ela está ali, com os olhos arregalados, coração acelerado, ansiosa por aprovação, temerosa da rejeição, clamando por proteção. Mas essa criança tem seu rosto, sua idade, seus traços adultos. E então vem o choque. Aquela criança é você. A casca cresceu, o corpo amadureceu, a voz engrossou. Você até aprendeu a andar reto, pagar boletos e repetir frases bonitas sobre espiritualidade. Mas por dentro, as decisões ainda nascem do medo. As palavras ainda são empurradas pela necessidade de aceitação. Os pensamentos ainda giram em torno do controle, do ego ferido, da ilusão de ser suficiente apenas quando for perfeito. Você já se perguntou por que repete certos erros mesmo sabendo o que é certo? Já percebeu como pode falar sobre Deus, amor, alma e propósito, mas na hora do aperto ainda se comporta como um menino assustado? Por que será que, apesar de todo o conhecimento que acumulou, ainda sente que algo está faltando? Talvez a resposta esteja escondida num paradoxo que a maioria evita encarar. Você pode envelhecer por fora e continuar infantil por dentro e mais. Você pode até parecer maduro aos olhos do mundo, mas ainda carregar feridas não cicatrizadas, padrões de comportamento herdados da infância, vícios emocionais que sabotam silenciosamente suas escolhas. Carl Jung dizia que o que não enfrentamos em nosso inconsciente se manifesta em nossa vida como destino. E o que mais deixamos inconsciente, infelizmente, é o nosso estado de imaturidade espiritual. Agora pense comigo, quantas vezes você reagiu como criança quando a vida te confrontou, seja com críticas, rejeições, perdas ou frustrações? Quantas vezes você correu para distrações, relações rasas, justificativas ou até mesmo para a religião como um escudo emocional, em vez de enfrentar a lição? A maioria das pessoas não quer amadurecer, quer consolo, quer que Deus seja um pai indulgente que a poupe do desconforto. Mas, e se eu te disser que o próprio desconforto é o portal, que a dor que você está tentando evitar é justamente o que vai te fazer crescer? Amadurecer dói, é sangrar sem ferida visível, é perder quem você pensava que era, é encarar a vergonha, o orgulho, o apego, e então deixar essas cascas caírem uma por uma, até que sobre apenas a verdade. Paulo, o apóstolo, já sabia disso quando escreveu aos Coríntios: quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele não falava de idade, falava de estado de consciência, de escolhas, de transição vibracional. E aqui está o paradoxo que desafia a lógica humana. Você só se torna adulto de verdade quando tem coragem de matar o menino dentro de si, não com violência, mas com lucidez. Quando reconhece que o tempo passou, mas você ainda precisa nascer de novo. Não fisicamente, mas espiritualmente. E isso não acontece num culto, num livro, num retiro, nem com um diploma de autoconhecimento. Isso acontece no cotidiano, na forma como você lida com seus próprios monstros, na maneira como você reage ao silêncio de Deus, na sua disposição de ser moldado, mesmo quando tudo em você quer resistir. Então a grande pergunta que paira sobre esse espelho da alma é: você já cresceu ou apenas envelheceu? Porque o verdadeiro crescimento não é saber mais, é ser mais. Não é falar bonito, é viver com profundidade, não é decorar versículos ou conceitos filosóficos, é incorporar princípios divinos até que eles sejam carne da sua carne, mente da sua mente, espírito do seu espírito. A maturidade espiritual não grita, ela silencia, não se impõe, ela serve, não busca holofotes, ela brilha no escuro. E esse processo não é bonito, é desconstrutivo, é incômodo, é sagrado, mas só quem passa por ele está verdadeiramente pronto para viver como um mestre. Não no palco, mas na alma. Se você
ainda vê esse menino diante do espelho? Não se culpe, você não está atrasado, você está sendo chamado. Vamos agora mergulhar nas camadas mais profundas e revelar o que está por trás desse padrão invisível que prende tantos homens em versões espiritualmente infantis de si mesmos. Você quer crescer, eu sei. Você lê, ora, medita, se alimenta de conteúdos que dizem como alcançar a plenitude, mas algo te puxa de volta, como se um elástico invisível estivesse amarrado ao seu tornozelo. Você avança 2 passos e volta 3. Você promete mudar Arat e repete o erro. E você quer ser forte, mas se entrega ao impulso. Por quê? Porque existe um inimigo sutil, interno, silencioso e profundamente enraizado que age todos os dias sabotando sua evolução, e a maioria nem sabe que ele está lá. Esse inimigo tem um nome técnico na psicologia junguiana: a sombra. Carl Jung dizia que todo ser humano possui uma parte inconsciente da psique que contém tudo aquilo que foi reprimido, negado, escondido, por medo de rejeição, punição ou abandono. Desde a infância, começamos a engavetar comportamentos, emoções, traços e até potenciais que não foram bem recebidos pelo meio. Chorou demais? Disseram que era fraco. Mostrou coragem? Disseram que era arrogante. Falou o que pensava? Disseram que era grosso. Então você aprendeu a esconder. Essa autoamputação da alma é o que gera a criança ferida dentro do adulto, e ela permanece lá congelada no tempo, esperando que alguém venha curá-la. Só que essa cura não vem de fora, porque o mundo continua nos tratando como adultos funcionais. E o ego, esse mestre da performance, continua sustentando máscaras para que ninguém veja o caos interno. Mas e a espiritualidade? Muitos tentam usar a fé como fuga, falam de amor, mas não se amam. Falam de Deus, mas têm raiva do Pai ausente. Falam de paz, mas vivem numa guerra silenciosa com a própria história. É aqui que entra a espiritualidade tóxica, um termo que Viktor Frankl antecipou quando dizia: o ser humano precisa de sentido. É quando não encontra sentido, adoece. E o que fazemos hoje em nome da fé é muitas vezes um desespero por sentido rápido, um substituto para a terapia, uma anestesia para não encarar a dor, para não... Mas o amadurecimento espiritual exige o oposto disso: mergulhar no abismo e resgatar o que você perdeu de si mesmo. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê suporta qualquer como. Mas o problema é que muitos estão tentando viver o como sem jamais terem encontrado seu porquê. A cultura também nos atrapalha. Vivemos numa era onde tudo é imediato. A formação de um homem leva tempo, mas o algoritmo quer viralizar em segundos. O amadurecimento exige silêncio, solidão, escuta profunda, mas vivemos no barulho, na pressa, na comparação constante. Você já percebeu como ser maduro virou sinônimo de ser chato? Como se viver com profundidade fosse um fardo? Como se os homens conscientes estivessem em extinção. A verdade é que amadurecer espiritualmente vai contra o sistema, vai contra a mídia, contra o marketing, contra os vícios modernos. Por isso, é difícil, é solitário e às vezes parece até injusto. Mas é nesse ponto que o homem encontra sua força, porque ali, na resistência invisível da alma, é que ele se torna forjado. É onde ele entende que a luta não é contra o mundo, nem contra o diabo, nem contra a vida, é contra a versão estagnada de si mesmo. Vamos dar nomes aos sintomas dessa estagnação espiritual: medo de ser rejeitado, age como criança que quer aprovação; vício em prazer imediato, não sustenta processos, busca conforto; falta de disciplina, quer recompensa sem plantar; vitimismo, culpa os outros ou Deus por tudo que acontece; hipocrisia espiritual, fala de fé, mas se desespera diante da dor; acomodação, acha que já sabe o suficiente, mas não aplica nada. Esses são os comportamentos que revelam a criança que ainda não foi curada. E ela precisa ser reconhecida não para ser alimentada, mas para ser amadurecida. Como diz Alan Watts,
Não há nada mais perigoso do que um homem que não se conhece. O impacto disso? Você não acessa seu verdadeiro poder, não lidera sua casa, não inspira os que estão ao redor, não sustenta seu propósito. Você vive girando em torno de si mesmo, implorando por migalhas emocionais, como se não fosse filho do Altíssimo. E isso é uma tragédia espiritual. Mas aqui está o segredo. Essa dor tem propósito. Ela está tentando te acordar, porque a verdade é simples, embora profunda. Enquanto o menino interior te controlar, você nunca viverá o plano completo de Deus para a sua vida. Agora que você já entendeu as raízes desse bloqueio silencioso, chegou a hora de olhar para as consequências invisíveis que ele está causando na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua fé e no seu destino. Não se engane. Essa criança dentro de você não está só te atrasando. Ela está destruindo tudo que você poderia construir. Vamos rasgar o véu e você vai enxergar o que essa imaturidade espiritual tem roubado de você dia após dia. Agora você sabe que o problema nunca foi a vida difícil, a falta de oportunidades ou até mesmo o silêncio de Deus. O verdadeiro bloqueio estava dentro de você, escondido na parte mais escura da sua alma, onde a criança ferida ainda comandava suas decisões, sabotava sua fé e distorcia sua visão do mundo. Mas agora que essa escuridão foi iluminada, você tem uma escolha: ou volta para a zona de conforto e continua culpando o mundo, ou assume a responsabilidade de se tornar quem você nasceu para ser. Não tem meio termo, não tem desculpa. Tem um espelho e a decisão de quebrá-lo ou atravessá-lo. Na próxima etapa dessa jornada, eu vou te mostrar o que essa imaturidade silenciosa tem roubado da sua vida, sem que você sequer percebesse. Você vai enxergar como isso tem moldado seus relacionamentos, seus fracassos, seus medos e principalmente como te afastou da sua verdadeira identidade espiritual. Se você está pronto para ver a verdade sem filtro, diga comigo nos comentários: eu escolho crescer. E não esquece, deixa o like. Se essa mensagem te sacudiu, ativa o sininho, compartilha com alguém que precisa acordar e se inscreve no canal. Aqui a gente fala de alma para alma. Vamos juntos para a próxima parte, as consequências invisíveis. Esse é o momento onde você finalmente vai entender por que sua vida ainda não saiu do lugar. Chegou a hora de parar de sobreviver e começar a viver como mestre do seu destino.